Fala galera do Controverso, seja bem-vindo ao nosso canal de notícias. Hoje eu tenho um vídeo muito legal, é de um podcast dos Irmãos Dias, tá? Até segue lá, muito bom o podcast deles. E eu vou deixar aqui um vídeo com vocês, vamos tentar reagir a esse vídeo para ver o que eles falam, que eu também acho uma realidade, tá? Vamos lá pro vídeo, só para vocês analisarem o vídeo, ver o que ele fala sobre e talvez a gente deixe algumas opiniões aqui no meio do vídeo. Bora lá? Percebe-se isso mesmo. Aliás, muitas pessoas nunca tinham nem ouvido falar em STF e de alguns anos para cá, desde a era Bolsonaro, hoje a gente conhece o STF e que me parece que eles mandam no Brasil. Isso é o que está ficando claro. Eles mandam no Brasil. É o que está ficando claro para o brasileiro, né? Não é uma percepção, essa é uma realidade. Quero deixar claro, não é uma percepção. Um tribunal que prende governador de estado mostra que isso não é uma federação. E mostra que eles estão acima dos governadores dos estados, que aliás deveriam ser julgados. Na verdade hoje o STF eles têm julgado muitas coisas que não é da alçada deles, né? Pelo STJ, não pelo STF, pela Constituição. Que determinam políticas de relação entre executivo e legislativo, que passam por cima da imunidade parlamentar, porque imunidade parlamentar, para um parlamentar, é inclusive para ele, no exercício da sua função, ele pode até cometer crimes de opinião. É por isso que é imunidade, senão não seria imunidade. Por que ia falar imunidade? Falar imunidade parlamentar só para falar coisas juridicamente viáveis. Não. Aí você imagina, o parlamentar que tem essa imunidade, ele já sofre penalizações por parte do judiciário. Imagina nós, seres normais, né? Vamos se dizer assim, e agora com essa situação de quererem lá do Tribunal Superior querer regulamentar a mídia, cara, nós estamos partindo pro lado realmente da Venezuela, de um comunismo, de um, sei lá. Não, imunidade é para isso. Então eles mandam no governo federal, eles mandam no legislativo, eles mandam no executivo ali no também, né? no legislativo federal e dos estados. E mais um detalhe. Agora, eles também mandam no processo eleitoral. O processo eleitoral de 2022, Lula e Bolsonaro. Foi um processo eleitoral transparente? Foi um processo eleitoral constitucional, legal, justo, jurídico? Foi um processo eleitoral democrático? Não. Eles querem, inclusive, em outro vídeo eu já postei aqui, inclusive eles querem trazer as polícias militares para a União, para ter o maior controle disso. Não foi. Foi fraudado. E eu não vou falar de urna. Porque eu não sou técnico, eu não sei falar de urna. E eu nem chego perto desse assunto porque este tribunal proibiu-nos de falar de urna. Numa democracia você pode falar de tudo. Claro. É verdade. Que democracia vem do grego, demo, povo, kratos é poder. Então não é governo do povo, pelo povo, não, é poder do povo. E numa democracia representativa, quando você elege alguém para administrar, para legislar, e confia na legislação que estabelece os critérios para a escolha daqueles que vão julgar, que poder sobra ao povo nenhum, já que todo poder emana do povo, poder não é flátula, não é peido. Você escolhe pessoas para legislar, administrar e confia no processo de escolha daqueles que vão julgar. E que poder sobra ao povo? O poder de contestar, o poder de falar. Eu não gosto disso, eu acho que isso está errado. Eu quero saber isso. Eu quero ver a urna aberta. Você pode falar, você pode não obter, mas você pode falar. Isso que é democracia. Mas eu não quero chegar na urna. O que eu digo é, o processo foi fraudado? Foi uma fraude. O processo que sagrou Lula vencedor do pleito presidencial em 2022 foi fraude. Fraude por quê? Provo. Você pega, abre a lei eleitoral, está lá escrito que o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, só pode fazer regulamentações das eleições
até o dia 5 de março do ano das eleições. Está na lei. Até que você não mude o calendário, está na lei. Então a lei está lá, ela é clara. O TSE só pode regulamentar as normas eleitorais até o dia 5 de março do ano das eleições. E nessas regulamentações ele não pode suprimir direitos previstos na lei, nem pode criar penalidades que não existem na lei. Então são 3 critérios. O prazo, 5 de março do ano da eleição. Segundo, não pode suprimir direito. Terceiro, não pode criar penalidade. O que aconteceu em 2022? Em 20 de outubro de 2022, o TSE lança uma resolução que pautou, que regulamentou as eleições daquele ano. Então, ou você me comprova que 20 de outubro de 2022 vem antes de 5 de março de 2022, ou eu estou certo e eles estão errados. Eu acho que 5 de março de 2022 vem antes de 20 de outubro de 2022. Claro, com certeza. Então, é fraude. Aquela resolução foi fraude. Segundo, essa resolução, ela suprimiu direitos. Mesmo que ela tivesse sido feita no prazo, ela não poderia ter suprimido direitos. E mesmo que ela tivesse sido feita no prazo e não tivesse suprimido direitos, ela criou penalidades. Então ela é triplamente fraudulenta. E foram essas resoluções que tiraram perfis pró-Bolsonaro das redes sociais. Foi essa resolução que fez com que apoiadores de Bolsonaro tiveram direitos e garantias violados. E uma outra coisa mais absurda ainda, quando o Bolsonaro entrou com aquela ação falando da fraude no tempo de rádio, com um laudo técnico, muito ruim, aliás, o laudo técnico, Bolsonaro podia ter perdido aquela ação, mas aquela ação precisava ter sido distribuída, analisada e julgada. O que o Alexandre de Moraes fez não existe na lei. Ele pegou a ação, indeferiu de plano e aplicou uma multa de 20 milhões. Então o Alexandre de Moraes, com as bênçãos do STF, ele fraudou a eleição de 2022, sem falar de urna. O processo eleitoral foi fraudado, isso eu não tenho dúvida. Ou você queima todos os livros e apaga todas as publicações de lei, porque basta olhar a lei, está escrito. E quando ele fez isso, e se sentiu muito confortável, e quando ele mandou prender em flagrante o Daniel Silveira, veja bem, isso aqui não é uma defesa do que o Daniel Silveira fez. Mas eu estou falando como jurista. Prisão em flagrante por um vídeo na internet. É possível? Não. Flagrante só existe em 3 tipos. O primeiro é o flagrante imediato, o próprio. Quando alguém... Você está com a arma na mão, eu cheguei e vi você dando tiro com a arma na mão, eu falo, esteja preso. Esteja preso, correto, mas é uma brincadeira. Leva a sério. Então a pessoa vai presa em flagrante. Quando você viu a pessoa fazer pá, com o revólver, saiu correndo, aí começa a perseguição, você pega, é o flagrante, continuado. E tem uma terceira hipótese, que é o flagrante impróprio, que é assim, o cara matou, pá, saiu correndo, aí chegou a polícia, perguntou para as pessoas, quem matou é assim, assim, ele tem tais características, ele matou com uma arma de fogo, começa-se uma perseguição e algum tempo depois, pode ser 1, 2 dias depois até, você acha a pessoa dessa descrição com a arma do crime. Você pode prender em flagrante também. No caso do Daniel Silveira, ele fez um vídeo, não sabe se quando, aí ficou flagrante eterno, que não existe na lei. Quando o Alexandre de Moraes sentou no banheiro, abriu, viu o vídeo e falou, é prisão em flagrante. Mas o crime de ofensa, crime contra a honra, não comporta a modalidade de prisão em flagrante. Então ele errou, porque não há flagrante eterno, não foi nenhuma das 3 hipóteses legais, errou porque o tipo penal não admite prisão em flagrante, calúnia, injúria e difamação, e depois porque ele é parlamentar. E os parlamentares consentiram com isso. Aí o STF se sentiu mais forte. Vocês entenderam a analogia que ele fez? Quer dizer, para certas situações de crimes, como, por exemplo, corrupção, o cara tá solto. Para outras analogias de crime, como falar mal de alguém, o cara tá preso.
contestar alguma coisa contra ministros, o cara tá preso. Cagar em cima da mesa do ministro, o cara tá preso. Que aconteceu lá no 8 de abril. A pessoa pegou 17 anos de prisão. Prisão não, reclusão. É aquela que fica preso. Agora, o cara que é corrupto, com dinheiro na cueca, com corrupção, compra de chácara, compra de apartamento, não sei quantos milhões dentro de casa, até mesmo por vendas de sentenças, o cara tá solto. Que peso e medida que é essa que nós temos no Brasil? Complicado. Veja, nós conseguimos mandar no legislativo, eles não estão nem aí para a própria imunidade parlamentar, nós mandamos no processo eleitoral e ninguém falou nada, e a partir daí, o STF passou realmente a ser um conselho de ministros como era no Portugal fascista de Salazar. Nós temos um conselho de ministros que manda e desmanda no país. Isso foi acontecendo, teve o 8 de janeiro, se sentiram mais fortes ainda, quase 2.000 prisões em flagrante. Flagrante? Tudo bem, flagrante. Mas em 24 horas tem que ter audiência de custódia. Não teve. Ninguém reclamou. Vamos indo mais a fundo. Porque quando não tem audiência de custódia, qualquer traficante sabe disso, você tem que ser liberado. Então vamos mais a fundo. Agora vamos passar para a prisão preventiva. Por quais motivos? Não tem individuação de conduta, não tem como a gente aplicar os critérios da prisão preventiva, porque eu acho. Foi. O Congresso não falou nada, o Senado não falou nada. E agora estão vindo as condenações. Condenações sem que se observasse o devido processo legal. Repito, eu não estou dizendo que aqui alguém é inocente ou culpado. Mas como qualquer traficante, homicida, estuprador, tem o devido processo legal respeitado, 8 de janeiro não se teve. Aí chega no Elon Musk, que é onde chega o Trump. Foi o que eu falei, acabei de falar. No 8 de janeiro, o cara foi preso, sentenciado, julgado, tudo no mesmo STF lá e não teve defesa e o cara tá preso até hoje. Inclusive teve um cara que morreu lá dentro, cara. Essa conta vai pra quem? Essa morte vai pra quem? Porque o cara quebrou uma vidraça, o cara pegou 17 anos e morreu! Morreu! Elon Musk, quando compra o Twitter, troca o nome para X, se depara com aquele monte de ordem ilegal, inconstitucional, antidemocrática, autoritária, torpe. E ele fala, não vou obedecer isso porque isso é ilegal. Aí é claro que o Supremo, que é um simulacro Supremo, que de Supremo não tem nada, é um Supremo sequestrado por atores políticos sem notável saber jurídico. Bom, já que a gente pode fazer o que quer, não banir o X, vamos aplicar a multa. Aí sai do Brasil. Ele faz uma outra coisa que não existe na lei. Bom, já que ele sai do Brasil, vamos bloquear os bens da Starlink. Aí não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Por que ele não bloqueou os bens da Ambev para garantir as dívidas da Americanas? Faz sentido. O mesmo sócio, né? Exatamente. Porque isso não pode, isso é ilegal. Você não pode bloquear uma empresa que tem o sócio de um processo, mas que tenha outro sócio. Mas por que ele fez com o X e com a Starlink? Faz total sentido. Então, se ele fez aquilo com a Starlink, ele devia ter feito com a Ambev, para garantir a Americana. Mas não fez. Mostrando... Você vê como que a justiça nossa é tão vagabunda, tá? Eu não tô defendendo o lado aqui, não. Mas olha só, um cara, ele é descondenado porque o processo aconteceu em um estado e o crime aconteceu em outro, de corrupção. E vocês sabem do quem eu estou falando, tá? E ele é um descondenado por isso. Agora, lógico que eu não estou defendendo ele. O caso do Robinho, do estupro lá na onde que ele estava, lá no país. Quer dizer, lá... Ele cometeu lá em outro país e foi condenado aqui, cara. Não tô defendendo o jogador, não.
Mas não tem uma discrepância nisso? Quer dizer, se o cara ele comete um crime em Curitiba ou em outro estado e ele é julgado por outro estado, não pode. Mas se o cara comete um crime lá na PQP e ele é julgado aqui, pode. Cara, que justiça que é essa no Brasil? Quem que tá... Né? Vamos colocar aqui também que o cara nem concurso fez pra juiz, é um mero advogado. Porra, velho, é indignante. Mostrando que isso é uma ditadura. Bom, Ditadura Elon braba. Musk se aproximou de Trump. Trump Aí vem falar que na época do Bolsonaro ia ser ditadura. E a ditadura nós estamos vivendo hoje. Hoje, um cerceamento das redes sociais que querem impor, com taxação de tudo. Daqui uns dias para você respirar vão taxar. Os caras conseguiram taxar a luz do sol, meu irmão. Com a energia solar. Os caras estão taxando a luz do sol. É brincadeira, cara. É só no Brasil mesmo. já sabia de toda essa questão desta ditadura envergonhada, desse fascismo acadêmico de quinta categoria e sem academicismo que se instalou no Brasil. E agora, é claro, com Trump presidente, com a maioria do Senado republicano, a maioria da Câmara provavelmente republicana, é óbvio que ele está mexendo com empresas americanas, este ditador está mexendo com empresas americanas, e existe, sim, uma probabilidade, vou dizer, probabilidade é muito alta, possibilidade de que esses ministros não possam mais ir para Harvard, dar palestra, etc. Isso vai ser a morte. Se alguém tiver bens lá, por exemplo, eu não sei se tem, Alexandre de Moraes tem bem nos Estados Unidos, bloqueia bem, bloqueia a conta, ele é o presidente, ele tem o Senado, ele tem a Câmara. Será que vai acontecer Isso pode acontecer. Por que que eu achei, por que que eu fiquei feliz, então, depois de toda esta volta de meia hora, para dizer por que que eu fiquei feliz? Eu fiquei feliz porque no Brasil o Senado poderia resolver esta tirania. Mas o Senado é venal. Por que o Senado não resolve essa tirania, então, Pavinato? Já que eles podem, eles têm esse poder. Tem várias explicações. Primeiro, pode ser porque você tenha rabo preso. Ou seja, pode ser porque você seja corrupto e tem algum caso que você não quer que o STF mexa. Esse é um caso. Segundo caso, pode ser... Bom, eu vou terminar o vídeo aqui, porque já tá no final do vídeo. Então é o seguinte, cara. Não tem como. Porque um rabo é amarrado no outro, entendeu? Um rabo é amarrado no outro. Nós vivemos dentro de uma teia de parari parará. E você pagando seus impostos caros, sem direito de nada, vivendo numa ditadura. É isso. Quem concorda, dá o seu like aí, comente e escreva aí o que você acha de tudo isso. Grande abraço e até a próxima.